Graças a Deus que nos dá a vitória. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sejam todos bem-vindos, na paz do Senhor Jesus, para mais uma leitura diária. Leitura onde, na ocasião, fazemos reflexões. Reflexões que saram à luz da Bíblia, pois a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Você quer um dia bem iluminado? Você quer ter um dia sem trevas medonhas, te impedindo ver a melhor opção? A palavra de Deus tem que estar no seu coração, então. Veja, durante esta semana estamos estudando sobre o poder de Deus na missão da igreja, frisando que a igreja jamais conseguiria realizar o seu papel se não fosse o poder de Deus, o derramamento do Espírito Santo, que é o título da leitura de hoje, o derramamento do Espírito Santo. Atos 2:17 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Oh, glória a Deus! Esse texto traz no seu contexto o dia de Pentecoste, quando, cumprindo o que Jesus mandou no capítulo anterior, o primeiro, os discípulos estão em Jerusalém, estão no cenáculo, aguardando a promessa feita por Jesus. Quando, de repente, foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Um vento veemente encheu toda a casa, e eles foram batizados com o Espírito Santo, e a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em outra língua. Mas eu aceitei Jesus e nunca falei em outra língua. Eu tenho o Espírito Santo? Tem sim. O Espírito Santo mora dentro de você. Mas a evidência pentecostal de batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, como queira pronunciar, precisa de ter polêmica nisso. A evidência é clara, é o falar em outras línguas. Na ocasião, eles foram batizados com o Espírito Santo. Na ocasião, receberam dons espirituais, variedade de línguas, interpretação de línguas. Bem, houve uma efusão pentecostal extraordinária na vida deles. Herdamos o título pentecostal porque era a festa anual dos judeus de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, 50º ou 50, também chamado de festa das primícias, quando o povo sobe a Jerusalém para entregar as primícias da terra. Deus abre o céu e derrama sobre todos os que creem e esperam a promessa as primícias do seu Espírito Santo. Alguns não entenderam e zombaram. Aqui eu quero deixar uma chave. Eles não entenderam, zombaram, é como que se eles estivessem revelando a sede, a curiosidade, a vontade. Então Pedro, vendo a oportunidade, sabe que todo campeão, ele aproveita a oportunidade. Pedro, vendo a oportunidade, começou a pregar para eles com grande autoridade, dizendo que isto era o cumprimento da promessa. E não é lindo observarmos aqui um Pedro pré-pentecostal e um Pedro pós-pentecostal, um Pedro
pré-pentecostal está sempre dizendo asneira, sempre falando coisas erradas, brigando por posição, mas um Pedro pós-pentecostal leva uma multidão de quase 3.000 almas aos pés de Jesus Cristo. E isto deixa claro, de forma enfática, categórica e fulminante, de que o poder de Deus na missão da igreja é inegociável. A igreja não cumprirá o seu papel se o poder de Deus não ter liberdade no seio dela. A igreja só pode cumprir o seu papel pelo poder do Espírito Santo, tal qual automóvel não roda sem gasolina. Da mesma forma, a igreja não vence sem o poder de Deus. Igreja sem poder de Deus é como um rio sem peixes. Igreja sem poder de Deus é como um jardim sem flores. Igreja sem poder de Deus é como uma águia sem asas. Igreja sem poder de Deus é como um defunto prestes a ser sepultado. Que o poder de Deus seja derramado sobre você neste dia. Que o poder de Deus seja constante no seu ministério. As evidências deste poder aqui, o apóstolo diz assim, citando Joel, e como a Bíblia explica a própria Bíblia, não existe razão para nós ficarmos falando que estes acontecimentos aí são acontecimentos apocalípticos, vindouros, pois Pedro está dizendo isso é para se cumprir o que diz o profeta Joel. Mas eu julgo inteligente a abordagem do saudoso professor Vim Malgo, fundador da obra missionária Chamada da Meia-Noite, quando diz que uma mesma profecia pode ter vários cumprimentos. Então aqui está um dos cumprimentos, Esta profecia está cumprindo uma vez aqui. E ele diz que a evidência é que os filhos e as filhas profetizarão. Que os nossos jovens sejam profetas para esta geração. Os jovens terão visões. Que os nossos jovens sejam cheios de visões espirituais, em nome de Jesus. E os vossos velhos sonharão sonhos. Ninguém pode dizer, sou velho demais para trabalhar na obra. Os velhos sonharão sonhos. Ninguém pode dizer, quando eu era jovem, agora já sou velho. Os vossos velhos sonharão sonhos. Que esta palavra se cumpra literalmente na sua vida, em nome de Jesus.